Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um caso bastante interessante de uma construtora que foi condenada a devolver R$ 22.500, né, ao meu cliente em decorrência de um distrato contratual. Ou seja, o cliente comprou o imóvel na planta, logo depois ali da aquisição acabou desistindo, né, da aquisição do imóvel. Como ele já havia pago a quantia de R$ 25.000, que foi o sinal de entrada pela compra, a construtora, como forma, né, de impedir o desfazimento contratual, disse que ele teria que perder todo o dinheiro. Como o cliente ele não tinha opção, acabou concordando, assinando a papelada, né, concordando com que a construtora retesse 100% dos valores, os R$ 25.000, e fez o distrato. Então essa foi a situação que chegou para mim, né? O cliente havia assinado um documento, um distrato contratual, concordando com esses termos, ou seja, concordando em perder os R$ 25.000, e veio com essa situação aqui para o escritório. A primeira dúvida mais comum, né, aqui dos clientes e das pessoas em geral é: considerando que eu assinei esse documento com a construtora, concordando com os termos do distrato e concordando em perder todo o dinheiro que eu paguei pelo sinal do imóvel e parcelas, é possível anular isso? E a resposta é com certeza absoluta. Tanto é possível que eu, nesse processo em específico, anulei o distrato e a construtora foi condenada a devolver praticamente 90% do valor que o cliente havia pago. Isso mesmo. A construtora reteve 100% do valor, R$ 25.000, e foi condenada a devolver 90%, R$ 22.500, com juros e correção monetária. Então vamos lá à sentença. Esse aqui é um processo que eu conduzi aqui no Juizado Especial de Chapecó, tá? E a decisão foi proferida pelo magistrado ali do juizado. Então vamos aqui à decisão para que vocês consigam entender a situação. Vamos lá. Essa aqui é a sentença do processo. Sentença é o ato pelo qual o juiz ele decide, né? Bate o martelo em cima da demanda ali que foi apresentada pela parte autora, tá? Esse documento ele tem que ser dividido em três partes: um resuminho dos fatos, um resuminho do direito, né, que tutela aquele problema, e o final no qual o juiz efetivamente dá a decisão final, tá? Então vamos a uma análise breve aqui dessa sentença para que vocês entendam a situação num contexto geral. Fatos deduzidos: meus clientes, né, narraram que adquiriram um apartamento em 28/2/2019, sustentaram ter desistido da compra em 1/7/2019, que foi pago a entrada de R$ 25.000, e, em decorrência da existência de uma cláusula abusiva incluída no distrato, a incorporadora, a construtora, reteve os R$ 25.000, né, a totalidade do valor que havia sido pago. Pedir a aplicação da legislação do Código de Defesa do Consumidor, a declaração da nulidade dessa cláusula, né, no qual os clientes concordavam com a perda integral dos valores. Como consequência da anulação, foi pedida a restituição de 90% dos valores pagos, R$ 22.500, a condenação de dano moral. Isso aqui eu pedi só porque é um pedido de praxe, mas nesse caso realmente não tem cabimento, e valorei a causa em R$ 32.500. A defesa da ré, a construtora, né, argumentou que não se tratava de contrato de adesão, por isso a aplicação da tutela do Código de Defesa do Consumidor. Disse que não existia, né, dever de restituir valor, porque o distrato ocorreu dentro do que mandava a lei, segundo a argumentação dela, e no final apresentou um pedido contraposto para que fosse anulado o distrato, ou seja, pedindo a anulação do desfazimento do negócio, para que meus clientes, além dos 25.000 que já perderam, pagassem 25.000 a mais. Isso foi uma manobra, né, do advogado da construtora para tentar constranger meus clientes ali a desistir do processo, né? E ele veio com esse argumento lá na audiência de conciliação, dizendo que se eles desistissem do processo, ele desistia do pedido de cobrança de R$ 25.000 a mais. Obviamente que isso foi uma manobra de má fé, e o advogado, acredita, ele pensou que eu era um advogado inexperiente e veio com essa manobra, mas ali na audiência mesmo eu já dei um fica-peixe e não concordei com isso. O processo deu seguimento porque eu sabia que aquilo ali era uma estratégia que não tinha pé nem cabeça. Como que foi decidido pelo magistrado? Eu trouxe uma parte interessante aqui, né, no qual ele traz um precedente do STJ que diz o seguinte: ainda que os autores, mediante o termo de distrato, tenham dado plena, geral e irrevogável quitação, tal fato, por si só,
não os impede de ingressar judicialmente para questionar as cláusulas que entendem ser abusivas, com base no Código de Defesa do Consumidor. Isso é aquilo que eu disse para vocês lá no início. O fato de você ter assinado uma documentação lá seja na construtora ou na incorporadora, concordando com os termos, concordando com a compra e venda, concordando com o distrato que foi realizado de forma abusiva, e ainda que tenha uma cláusula lá dizendo que você dá total, plena, geral e restrita quitação, não podendo reclamar nada em juízo, essa cláusula ela não tem validade, tá? Porque nessa relação jurídica se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E cláusulas abusivas, elas podem ter a sua nulidade reconhecida a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo contratual. Então, a existência da cláusula de quitação não tira o seu direito de ingressar na justiça pleiteando os seus direitos, tá? Adiante, o juiz ele entra no mérito aqui do ponto jurídico da devolução dos valores, mas isso aqui eu vou passar, e chegar na parte que é interessante, né? O que efetivamente foi decidido neste caso. O juiz julgou parcialmente procedente os meus pedidos, declarou, né, a nulidade da cláusula segunda do extrato, que é aquela cláusula que os clientes concordavam em perder todo o dinheiro. Como consequência da anulação da cláusula, condenou a construtora a restituir R$ 25.500. Esse valor, corrigido com juros e correção, chegou próximo dos 28 mil. Rejeitou, né, o pedido de dano moral, que efetivamente não era devido nesse tipo de caso, porque, em regra, descumprimento contratual ou demandas envolvendo cláusulas contratuais, em regra, tá, não gera o dever de indenizar por dano moral, mas é possível que em alguns casos sim. Em relação à manobra da construtora, aquela que pedia anulação para cobrar R$ 25 mil a mais, né, que foi com a finalidade de assustar os clientes, foi julgada improcedente aqui, né, o que consta aqui nessa parte final da decisão. Tranquilo? Então o cliente entrou aqui no escritório, havia perdido R$ 25 mil e recuperou 90% do que havia pago. Então, após essa condenação da construtora, a construtora entrou com recurso ali de embargos de declaração para tentar reformar a sentença, o juiz não aceitou o recurso da parte, e aí o advogado entrou em contato comigo para fechar um acordo, né? Na verdade, eu articulei o acordo e a construtora acabou aceitando, né, pagar R$ 25 mil aos clientes, porque a dívida ali, quando eu fiz a correção monetária, os juros dos 22.500 já estava próximo ali dos 27 mil, eu concedi um desconto ali para que fosse finalizado o acordo e efetuado o pagamento imediatamente. Então, acabamos anulando, né, esse distrato e o cliente recuperou R$ 25 mil, ou seja, recuperou mais praticamente o sinal inteiro, né, do que ele havia perdido na demanda. Tranquilo? E o mais interessante é que o cliente já tinha dado, né, quando ele chegou aqui no escritório, ele já tinha dado esse valor como perdido, né, e ele nem acreditou quando a gente foi agraciado com essa vitória. Tranquilo? Então, muita atenção nessas práticas abusivas realizadas por essas incorporadoras e construtoras. Se você gostou do conteúdo do vídeo, né, eu peço que você dê um joinha aí para estar dando apoio a esse meu projeto. Se for possível também, ficaria muito feliz que você se inscrevesse no canal. Qualquer apoio que eu consiga receber nesse momento vai me ajudar muito a dar seguimento aí no canal, tá? Um forte abraço a todos. Olha aí nas descrições dos vídeos, né? Se quiser ter mais conhecimento com mais temas referente ao compra e venda, mercado imobiliário, você pode acessar o meu site, que vai estar na descrição, ou pode navegar pelo próprio canal do YouTube aí, que vai ter bastante conteúdo para vocês se interarem do assunto. Tranquilo? Fico à disposição e um forte abraço.